Se você tá vendo esse vídeo, é por um motivo, muito provavelmente o universo tem uma mensagem aqui pra você, e a única regra que eu coloquei nesse vídeo é que ele te encontre antes de amanhã. Essa é a regra, essa é a chave pra acessar a energia desse vídeo, e também pra acessar a energia desse vídeo, já coloca aí, eu mereço coisas boas, pra que você vibre coisas boas pro universo e o universo te retorne essas coisas boas. Assim como você me ajuda muito se você der um like nesse vídeo, e se você também se inscrever nesse canal. Like e hype ajudam demais o meu canal, faz com que ele chegue a mais pessoas e também faz com que ele chegue às pessoas corretas. Quando você se junta a esse canal, você se junta a uma egrégora, uma grande energia transformativa. Meus vídeos são trocas energéticas, são transformadores energéticos e agora, inclusive, isso está acontecendo enquanto você está aqui. Então é muito importante que você interaja positivamente comigo para que eu possa também mandar coisas boas para você e você interagir também positivamente com o universo. Bom, mas sem mais delongas, vou ser o canal do universo aqui. Vou te passar mensagens e para você que não sabe como funciona, basicamente a gente divide entre 3 grupinhos, eu coloco 3 cristais na tela, você vai escolher um desses cristais e vai ser direcionado para o seu tempo correto, tá? É só você acessar a descrição que vai estar o tempo certinho, você clica ali e você vai para o seu tempo certinho, beleza? Bom, mas sem enrolação, vamos pro que todo mundo tá aqui esperando, que é a leitura de tarô. Bom, gente, muita concentração agora. Respira fundo, relaxa o corpo e a mente e deixa o seu coração te guiar. Qual desses 3 cristais te chama? Qual desses 3 números te chama? Relaxa, passa a mão na tela se precisar. Se precisar, feche os olhos, mentalize. E não racionaliza. Deixa a sua intuição te guiar. Eu te vejo na sua leitura. Até já. Bom, vamos lá, grupinho número 1. Tô aqui com as cartinhas de energia, tá? As cartinhas de oráculo, pra gente ver a energia inicial, a sua energia inicial e ver se realmente essa é a sua pilha, se está compatível. Vamos lá, concentração. Então a energia presente na sua vida atualmente é freedom, ou seja, liberdade. Bom, vamos para uma reflexão em relação ao que é liberdade e o que ela representa, né? A liberdade, ela dá controle e dá poder para que nós façamos nossas escolhas, mas ela também gera consequências, né? Então ser livre não necessariamente é bom o tempo todo, mas ser cativo também não é. Então ser livre acaba trazendo o peso das nossas responsabilidades para nós mesmos. Quando nós somos crianças, nós não somos totalmente livres. Nós estamos ali sobre a mentoria de uma pessoa maior, né? De uma pessoa adulta. Então a pessoa tá sempre zelando pela gente. E aí conforme a gente vai crescendo, amadurecendo, vem vindo o peso da liberdade junto com a gente. Então de repente nossas escolhas, elas são mais, como que eu posso dizer, mais pesadas. Elas carregam essa energia de tipo, olha, o que você fizer daqui pra frente tem uma consequência. E me veio até na mente a borboleta azul de Life is Strange, que é um joguinho, né, de história que fala sobre isso, sobre a gente não pode mudar completamente o passado, a gente só pode aceitar que algumas escolhas que a gente faz não necessariamente sempre vão levar para um resultado positivo, tá? Então, o que eu sinto com essa energia? Você está lidando agora, talvez ou com um momento de algo retornando para sua vida, no sentido de você plantou alguma coisa e ela está florescendo, e isso pode ser tanto para o lado positivo quanto para o negativo, isso a gente vai dar uma olhada melhor no tarô, mas basicamente você está sentindo o peso da sua liberdade, e eu sinto você questionando o que é a liberdade, o que o que você deveria fazer, quais são os próximos passos,
Não sei, parece que tem muitas escolhas de caminhos, e por ter muitas escolhas, você gostaria que alguém escolhesse por você. Mas ninguém vai escolher por você o seu caminho. Você precisa escolher por si mesma ou por si mesmo. Sabe? É como se você quisesse terceirizar, talvez, a responsabilidade para uma outra pessoa. Ou que você tivesse se sentindo muito aberta ou aberto, assim, sabe? E sem um foco específico. Ok. Certo, então nós temos um 2 de ouros aqui que comprova isso mesmo. Me parece que você tá meio que dividida ou dividido entre dois mundos. É como se você estivesse em um momento de decisão, de escolha, e não estivesse sabendo como prosseguir. Quais são os próximos passos a serem dados aqui. O 9 de ouros passa essa sensação de que você já sabe de muita coisa, sabe? Acho que talvez você tenha medo do novo, ou você tenha medo de enxergar as coisas com seus olhos mais maduros, mais espirituais, talvez. Não sei, me parece que você tem um pouco de medo desse poder, assim, de escolha, de vivenciar, de experienciar. Talvez tenham sido quebrados recentemente algumas concepções que você tinha em relação ao mundo, ou que você tinha em relação a o que são pessoas, o que são energias, o que é o trabalho. Alguma coisa em você quebrou para poder se recompor. E aí eu sinto que isso tirou um pouco o seu chão e te deixou meio que tipo assim, eu sou livre. E agora? Sabe? E agora? A gente tem um 7 de paus aqui, que indica que você tem a força necessária para combater qualquer perigo ou qualquer obstáculo que venha pro seu caminho. Então, basicamente, o que eu tô sentindo que o tarot tá querendo falar pra gente é que nos próximos momentos você vai ter que lidar um pouco com essa questão de liberdade e com a questão das suas escolhas, tá? E o Hierofante vem aqui falando pra gente que você já aprendeu muito, que você já sabe muito sobre esse campo. Então, esse campo ele pode ser amoroso, ele pode ser sei lá, material, enfim, existe algo que você gostaria de fazer, que você acha que você sabe muito sobre, mas você ainda fica com medo de ir atrás, de fato se esforçar. É como se você quisesse que as coisas se resolvessem aqui, mas você tá com medo de colocar a mão na massa. Tipo assim, eu quero que esse bolo fique pronto, mas eu não quero me envolver nesse bolo, entende? Tipo, eu não quero amassar essa massa. Eu não quero fazer esse glacê, mas eu quero que ele fique pronto, eu tô esperando que ele fique pronto. Então me passa essa sensação meio de medo, tá? Temos aqui Cavaleiro de Ouros e Cavaleiro de Paus, que mostra pra gente que a sua energia, basicamente, ela tá voltada para que as coisas fluam, para que as coisas andem. Então, mesmo que você sinta, talvez, que você tá numa sinuca de bico, ou que você tá paralisada, paralisado, não, as coisas estão lentamente crescendo, as coisas estão lentamente evoluindo. E eu sinto que isso tem muito a ver com a sua evolução espiritual. Eu sinto que você tá virando uma pessoa, assim, que você não esperava se tornar, sabe? Você tá dominando ou assuntos, ou elementos, ou seu próprio campo emocional de uma forma que você não achava que você podia dominar. E eu não sei, me parece que é muito poder e ao mesmo tempo é muito assustador. Tipo, como assim? Eu tenho que lidar com isso agora? Eu tenho que lidar com o peso das minhas responsabilidades, com o peso da minha manifestação, com o peso da minha vibração energética. Talvez tenham pessoas aqui que caíram nesse assunto de vibração energética agora, sabe? E aí fala, pô, mas eu tô vibrando tal coisa, e aí tal coisa aconteceu comigo, então é porque eu tô vibrando isso? Depende. Tem muitos fatores que afetam. Às vezes a gente precisa viver algumas coisas e às vezes a gente acaba vibrando mesmo alguma coisa, por exemplo, quando alguém tá com raiva e fica, né, espalhando aquela raiva e tal. Então a pessoa tá escolhendo ali viver aquela sensação, aquela emoção e perpetuar ela, entende? Então existem coisas e coisas. E de bottom deck a gente tem os enamorados, que pra mim, isso aqui fala os próximos momentos da sua vida, e são momentos próximos, tá? Lembrando que esse vídeo aqui é para momentos mais próximos. São decisivos, porque eu sinto você fazendo uma escolha com o coração, o seu coração estando em paz com a sua escolha, e talvez até tendo o auxílio de uma outra pessoa, tá? Uma outra pessoa te auxiliando.
Então pode ser que ou você entre em contato com alguém aí que vai te ajudar a fazer essa escolha, ou essa pessoa facilite a escolha para você. Tem um quê aqui, os enamorados têm toda essa questão romântica também, obviamente, de conexão do coração, mas também tem essa questão de parceria, sabe? De viver ali um momento com alguém, compartilhando com alguém. E eu sinto que para algumas pessoas aqui, esse cavaleiro de ouros com o cavaleiro de paus pode representar também que uma pessoa talvez esteja querendo ir rápido demais e outra pessoa esteja querendo ir lento numa conexão, tá? Ou em uma parceria. E eu não sei qual é você, mas você consegue enxergar além, tá? Essa pessoa talvez não esteja enxergando da forma que você está enxergando. E eu acho que isso é muito importante para que você entenda. Tipo assim, você tá conseguindo ver com olhos além dos olhos materiais. Talvez uma pessoa não esteja, a outra pessoa não esteja olhando com esses olhos, tá? Isso aqui é para algumas pessoas. Para o restante da galera é aquela leitura anterior mesmo, tá bom? Bom, vamos ver aqui com o oráculo qual é a mensagem que o universo tem para você por fim. Opa! Escapista, volte para você mesma. Ok, então a gente tem essa energia de autoconhecimento, né? E eu acho que toda essa leitura aqui é sobre o seu autoconhecimento. Eu acho que é muito bonito o momento que você tá vivendo e a forma com que você tá experienciando a vida. Eu sinto aqui um despertar de consciência imenso, imenso mesmo. E eu sinto você muito mais conectada e conectado com as escolhas do seu coração, sabe? Tipo assim, eu quero isso, mas será que isso me quer também? Será que isso é pra mim? Eu sinto você fazendo escolhas mais assertivas, você perdendo o medo de escolher, sabe? Entendendo que o tempo não volta, mas a gente aprende, a gente evolui, né? Então não é como se a gente pudesse rebobinar o tempo, mas a gente pode não cometer aqueles mesmos erros que nos assombram, né? Ou que tiram o nosso sono de alguma forma. Inclusive me veio para tomar um chazinho de camomila algumas pessoas aí, tá? Então, ó, se você já teve indicação aí de tomar um chazinho de camomila, é bom tomar, tá bom? Mas enfim, fique em paz, você tá escolhendo com o coração, você tá vivendo com o coração, o universo sabe disso, sabe? Me parece que aqui tá tudo muito consciente. Você tá entendendo o que é ser um ser humano, o que é ser livre de fato. E a liberdade, ela é maravilhosa, ela é assustadora, ela traz consequências, mas ela traz muito, muito, muito aprendizado. Enfim, eu acho que isso é muito importante pra vocês. Bom, grupinho número 1, muito obrigado de coração por vocês estarem até aqui nesse momento desse vídeo comigo, ok? Se você quer receber essa energia de transformação na sua vida, onde você vai fazer escolhas com o coração e essas escolhas vão te levar para os melhores lugares possíveis, já coloca aí a palavra-chave de vocês, que é eu sou livre. A palavra não, né? A frase-chave de vocês, que é eu sou livre. E é isso, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui até agora. Se você gostou do vídeo, like e hype, por gentileza, isso ajuda muito o canal. Se você não é inscrito ou inscrito ainda, pelo amor de Deus, se inscreve aí, ajuda a gente, que a gente te ajuda, é uma troca mútua aqui de energias, certo? E se você sentir no coração de enviar esse vídeo aqui para mais alguém, envia pra pessoa e vamos ver, né? Se existir uma mensagem aqui pra pessoa, ela vai sentir vontade de clicar, tá bom? Bom, é isso, um beijo, a gente se vê no próximo vídeo, numa próxima leitura. Tchau, tchau. Fui. Oi, grupo número 2. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, já tô aqui, ó, com as cartinhas energéticas pra gente ver qual é a energia atual da sua vida e já fazer essa verificação, né? Se essa é a sua pilha. Ok. A energia principal aqui é a energia do julgamento, ok? Essa carta, ela me passa a sensação de que você pode estar se sentindo na mira, né? Ou no centro de alguma questão. E talvez ou você mesma esteja se julgando, né? Tipo assim, se autopunindo. Ou alguém esteja te punindo por algo. Me parece que tem uma questão aqui de punição de escolhas, sabe? Tipo,
ai, eu escolhi errado, ou ai, você escolhe errado. Nossa, gente, tá me vindo algumas coisas meio pesadas aqui. Eu acho que tem algumas pessoas que podem tá enfrentando aí uma conexão talvez um pouco tóxica consigo mesma, consigo mesmo, ou mesmo de outra pessoa, né, com vocês, né, no caso. A primeira coisa que eu queria dizer aqui é que não acredite nas palavras duras e rígidas. A gente tem uma tendência muito grande de perdoar o outro e de não se perdoar, sabe? Parece que os erros que a gente comete são sempre mais graves. Tudo bem, existem coisas que a gente falha e a gente pisa na bola, com certeza, né, de uma forma muito intensa, e é isso. Mas na maioria dos casos, na maioria das vezes, a gente acaba se julgando ou se culpando muito por coisas mínimas. Às vezes você falou alguma coisa que você não devia no momento que você não devia, ou você tomou uma ação que gerou uma consequência negativa, e enfim. Eu sinto que isso aqui tá te travando um pouco, tá travando um pouco você de viver coisas boas, sabe? E quando a gente fala sobre manifestação, isso aqui é muito perigoso, porque isso te imobiliza, sabe? Ficar nessa energia de culpa, de medo. Ok. Rei de copas, julgamento. Uau. Pera aí, eu já mostro as cartas pra vocês. Rainha de espadas. O sol. Tá. Emocionei um pouquinho. Gente, o que acontece? Às vezes a gente tenta ser bom com todo mundo, né? Às vezes a gente tenta ser a melhor pessoa pra todo mundo. Nem sempre a gente consegue, sabe? Nem sempre a gente consegue ser o amigão da galera, nem sempre a gente consegue estar de corpo e alma ali para as pessoas, né? Ajudando, auxiliando as outras pessoas. E eu sinto que você tem muito esse altruísmo dentro de si, sabe? De querer ajudar o próximo, de sentir a dor do próximo, de se emocionar com o próximo. Eu sinto uma empatia aqui gigantesca. Só que essa mesma empatia faz com que você, como que eu posso dizer, com que você perca muito da sua energia, porque você se doa excessivamente, ou você tende a se doar excessivamente e não viver o que você deveria viver, né? Que são coisas pra você também. É aquele famoso egoísmo, aquele sentimento de egoísmo bom, né? Onde você precisa estar bem pra você conseguir ajudar o outro. E é muito interessante porque a gente tem o julgamento se repetindo duas vezes aqui. A gente tem a carta do julgamento e a gente tem a carta do julgamento. E aqui, nesse julgamento, é muito interessante porque a gente tem a figura de uma moça, de uma mocinha ali no centro, e ela sendo julgada, né, pelos animais da floresta, pelos crimes que ela cometeu ou pelas coisas que ela cometeu. Mas na verdade, se a gente parar pra ver bem aqui e entender o que tá acontecendo, ela tá conectada com a árvore, né? Então não são nem os animais que estão julgando, eles estão presenciando. Talvez ela esteja se julgando, ela esteja julgando as ações dela. E é muito, muito pesado, assim, você querer ser bom pra todo mundo, você querer ser legal com todo mundo e não conseguir e acabar se culpando. Ou a pessoa te culpar porque você não deu o suficiente, você não rendeu o suficiente. É muito complicado porque a gente entrega sempre o nosso melhor. E eu acho que é muito legal a gente entender que todo mundo tá sempre tentando fazer o seu melhor. Algumas almas aí, né, meio loucas das ideias, fazem coisas terríveis, né? Vivem de forma terrível, espalham o terror para outros co-criadores, enfim, fazem coisas terríveis. Mas na maioria das vezes, a maioria das pessoas, se você olhar em volta, tá fazendo o seu melhor ou tá tentando o seu melhor. E me veio a frase: o seu melhor é suficiente, o seu melhor é bom. Essa é uma frase, eu acho que de uma série chamada... Putz, é uma série da Amazon, se eu não me engano, que... Modern Gods, eu acho que Modern Gods, que seriam deuses modernos, alguma coisa assim, né? Que Anubis tá se comunicando ali com uma alma que passou pro submundo, e aí ela fala assim... eu tentei ser boa, eu tentei fazer o meu melhor. E aí ele fala: o seu melhor é o suficiente, o seu melhor tá ok, você tá bem.
e aí ela passa pro submundo, ela não vai pro umbral ou pro inferno ali, egípcio, no caso. E eu acho que você talvez ou esteja se julgando, esteja pegando muita culpa pra si mesma, a si mesmo, ou esteja recebendo essa culpa de forma externa, tá? E as cartas de tarô, elas vêm dizendo assim, ó, gata, gato, você às vezes terá que agir de forma dura, você às vezes terá que tomar decisões que não vão agradar as pessoas. E elas têm que lidar com isso. Porque não é normal que você, o tempo todo, constantemente, esteja agradando as outras pessoas. E essa é uma concepção muito interessante, porque os egípcios, por exemplo, eles viam a passividade excessiva também como algo negativo, né? E a passividade excessiva seria ser uma pessoa boazinha demais. Então, ser bonzinho demais, você iria pro inferno. Ser malzinho demais, você iria pro inferno. Então, a vida é um equilíbrio. E aqui eu acho que tá faltando você equilibrar um pouco essas energias de, olha, eu tô fazendo o meu suficiente, eu sou boa, eu sou bom o suficiente, eu vou viver coisas boas, eu quero me voltar para energias transformativas, eu quero me voltar para energias de abundância, eu quero me voltar para energias boas, porque aqui você tem um campo aberto para isso. A gente tem um sol, o sol tá logo ali, sabe? Você consegue sentir na pele, mas você não tá conseguindo enxergar ele. Eu sinto que você tá preso nesse momento de lua. Nesse momento você tá olhando para um outro lado confuso. Um lado que não tá te revelando a verdade. Tá te distraindo de alguma forma. Entende? Então eu sinto que talvez isso aqui seja meio que uma muleta, talvez para não viver alguma coisa, talvez para postergar um avanço espiritual de alguma forma. Enfim. Vamos aqui para as cartas de oráculo. Oráculo fala pra gente. É um conselho final. Ok. Estrelas. Você pode manifestar todos os seus desejos. E era o que eu tava falando agora? E era o que eu estava falando agora? Grupo número 2. É o seguinte. Às vezes, a gente tem que sim colocar os nossos desejos acima dos desejos de outras pessoas. É muito legal que você se importe com o que o outro sente. É muito legal que você seja empático, que você cause transformações, que você cause cura. Mas é injusto quando você se coloca nesse posto como se você fosse a única e the only one pessoa que pode lidar com isso. Sabe, às vezes você quer abraçar todo mundo, às vezes você quer salvar todos os cachorrinhos que estão sem abrigo, às vezes você quer parar com todas as guerras, mas as nossas lutas, elas não são mundiais, a gente não consegue transformar o todo de maneira singular, entende? Então não pegue o peso de escolhas de terceiros, de outras pessoas, ou talvez de escolhas suas que não foram tão bem, e coloque sobre os seus ombros, porque isso não é justo. Muitas vezes a gente não escolhe o que acontece, mas a gente lida com isso. E a única coisa que a gente pode fazer é manifestar coisas melhores. É se conectar em energias maiores, sabe? Se conectar em energias mais reluzentes para que a nossa vida comece a se transformar e você comece a acessar essas coisas, essa abundância, esse amor, essa transformação que tá presente no mundo também. Mas tudo que a gente bota o nosso olho, tudo que a gente foca, cresce. Tudo. Medo, insegurança, felicidade, dinheiro. Então você precisa entender onde você quer colocar a sua atenção. Você quer ficar nessa energia de julgamento? Ela é baixa. Eu posso te avisar, ela é baixa. Ela te priva de viver coisas. Ela te transforma em pedra. Ela te imobiliza. E aqui a gente tem a Rainha de Espadas falando, ó, tá tudo bem. Às vezes você não vai agradar mesmo, não. Às vezes você vai ser meio mala, às vezes você vai ser meio malzinho, se você tiver num dia ruim, e você vai ficar se julgando pra sempre. Você é humana, você é humano. Nós temos falhas, nós temos erros. O que a gente precisa entender e sempre querer, né, ter aí no nosso coração como objetivo é crescer, é evoluir, é ser alguém melhor. Isso é um objetivo diário, é um objetivo constante. Você não precisa atingir o objetivo de uma vida inteira em um dia, o objetivo da nossa existência em uma semana. Então tá tudo bem, sabe? Vamos com calma, vamos vivendo. E você tá pra entrar nessa energia de manifestação, sabe? Uma manifestação boa. Entendendo aqui, eu acho que abrindo mão desse padrão vibratório que você tá nesse momento, você vai conseguir dar uma guinada na sua vida, tipo um cavalinho de pau mesmo, viu?
aqui o sol com a menininha ali, tipo, bora, sabe? Vamos dar um grau nisso aqui. Eu acho que é isso. É a luz que você tá precisando na sua vida. É se enxergar como uma pessoa gentil, esforçada, boa e merecedora. Tá bom? Bom, grupinho número 2, essa é a mensagem que eu tenho pra vocês no dia de hoje. Muito, muito obrigado pela presença até aqui no vídeo. E se você chegou até aqui nesse momento desse vídeo, coloca aí nos comentários pra você já receber essa energia. Eu sou merecedora ou eu sou merecedor, tá bom? Porque você entenda, abrace. Ok? Se você gostou do vídeo, por gentileza, like e hype, isso ajuda muito o meu canal e é um karma bom, então você recebe coisas boas também, né? Gosto sempre de lembrar. E se você sentir no coração de enviar esse vídeo para mais alguém, pode enviar, muito provavelmente tem uma mensagem aqui pra pessoa também, tá bom? Muito, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo, numa próxima leitura. Um beijo, fui! Oi, grupinho número 3, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, já tô com as cartas aqui energéticas, ok? Vamos lá, concentração. Oráculo, fala com a gente. Isso aqui vai servir pra confirmação, tá bom? Pra ver qual é a energia que vocês estão vibrando atualmente, o que tá acontecendo, certo? Energia empatia. Engraçado, essa é uma energia muito potente. Essa é uma energia potente porque ela é uma energia conectiva. Ela fala sobre conexões, ela fala sobre intensidade, ela fala sobre comunhão. A empatia é uma energia muito poderosa porque ela consegue transformar as coisas de uma forma mais fácil, de uma forma mais tranquila. E a empatia também faz com que nós nos conectemos com o universo de certa forma, né? Nós somos o universo, nós somos estrelas, somos poeiras estelares, né? E todos somos isso, né? Então todos viemos da mesma fonte. Mesmo aqueles malucões, aqueles que saem muito da linha e tudo mais, todos nós somos uma unidade, né? E é muito legal porque quando você ajuda a outra pessoa, é como se você estivesse se ajudando também, sabe? Quando você dá, você recebe. E essa é uma lei universal. É a lei do retorno, ou a lei do karma. E eu sinto que você tá praticando isso, ou você tem vontade, né? Tá despertando essa vontade de praticar isso de forma mais consciente. Talvez. Ok. Por que a gente tá falando desse imperador? Caramba. Ok. Certo. Ok. Me parece que talvez em um momento anterior você tenha sido uma pessoa que não se movimentava muito, ou não fazia muito pelo próximo, ou não pensava muito em como as outras pessoas estavam se sentindo. Não sei, talvez você estivesse ali pensando mais na sua própria dor, ou no seu próprio sofrimento, isolado na sua própria mente, né, com seus problemas, suas questões, e talvez sem enxergar o mundo de forma clara, né? Mas eu sinto que isso foi quebrado e que você tem recentemente despertado um poder de imperador aqui grandioso, sabe? De uma pessoa cuidadora mesmo. O imperador, ele é muito interessante porque ele pode ser uma carta meio rígida às vezes, mas ele também é o paizão, é aquele que protege, é aquele que se coloca na linha de fogo para defender o outro. E eu sinto que você aprendeu e você desenvolveu isso de uma forma majestosa, sim. E isso te leva ou te eleva para nível de líder mesmo, de comandante, sabe? De uma pessoa que se coloca à frente, tem um brilho a mais, e aqui a gente vê essa questão do carneiro, né, servindo ali como apoio de pé pro imperador, a gente vê a árvore cuidando do imperador. Então, assim, o imperador não é só restrição, ele é proteção, ele é cuidado, ele é zelo, ele é organização. E eu sinto que você tem cada vez mais atingido esse nível de maestria, né? De ter esse imperador dentro de você despertando, assim, essa imperatriz de certa forma, né? Quando a gente fala imperatriz no sentido do imperador é só pra mudar o gênero, tá? Mas não é a carta da imperatriz, não faremos confusão aqui. Mas o fato é, você aprendeu a cuidar do outro, ou você aprendeu a se doar muito
para as outras pessoas, mas sem se ferir ou sem se machucar. Eu acho que você tá entrando num caminho aqui muito abundante, sabe? Você tá entrando num caminho, eu acho que você liberou aqui um segredo da sua alma, do seu ser, que talvez estivesse escondido há muito tempo. Que é esse sentido de eu posso cuidar, talvez, de outras vidas, de outras pessoas, e é isso que eu quero pra mim. Tá? O zelo, o cuidado, o carinho com o próximo. Eu sinto que você já entendeu o que é isso, sabe? Você deu um estalo. Porque antes você tava congelada, você tava congelado, ou você tava sem motivos pra continuar, sabe? Pra entender a vida como ela é. E agora eu sinto que você despertou um propósito maior, um propósito mais grandioso, um propósito que exige mais, com certeza, inegavelmente, mas que você tá aberta ou aberto pra experienciar, pra vivenciar. Talvez você tenha sido a única pessoa que despertou aí dentro da sua família, né? Ou talvez você tenha sido você se tornou pai, mãe, ou você adquiriu um bichinho, ou você tá cuidando de um amigo, de uma amiga. Tem um sentido protetivo aqui. E eu acho que talvez você não tinha entendido o quão importante, o quão necessário você é na vida do outro. E agora você sentiu. Agora você viu que você tem um impacto direto. Suas ações, suas falas. Você é observada. Você é observado. Você é um exemplo. E isso é muito importante. Uau. Vamos aqui para as cartinhas de oráculo, tá? Pra gente ver uma última mensagem pro grupinho número 3. Mas basicamente o que eu tô sentindo no grupinho número 3 é que os próximos momentos da sua vida eles vão ser muito importantes, porque eles estão direcionados à grandeza. Né? Trono. O seu potencial é infinito. E aqui, cara, é muito legal, porque essa imagem de diferentes personalidades, né? A gente tem uma sereia, uma bruxa e uma rainha. E aqui eu sinto que a gente tá falando de energias diferentes. Algumas pessoas aqui vão virar líderes empresariais. Algumas pessoas aqui vão virar um modelo a ser seguido, né? E isso pode ser na questão da internet, por exemplo, você ser uma pessoa muito visualizada, uma pessoa que fala e as pessoas escutam, ou mesmo dentro da sua família, essa transformação pode ser uma transformação religiosa. O fato é, você tem algo a mais, você tem um plus. E aí você já entendeu esse poder extra, né? Esse brilho extra. Não é que as outras pessoas não tenham, tá? É só que você despertou agora isso em você. E você tá de forma consciente olhando pra isso, né? E eu sinto que isso te dá muita força, tá? Tanto força mágica quanto força energética pra ir atrás das coisas, pra transformar a sua vida. E isso aqui, junto com a manifestação, gente, isso aqui muda vidas, ok? Se você colocar na sua mente um objetivo claro, né, cristalino, colocar no papel, fazer um mood board, colocar ali seus objetivos, suas coisas, eu sinto que nada pode parar vocês. Aqui a gente tá com uma energia de conquista muito grande, de conquista muito forte, assim, sabe? E é uma energia protetiva, tá? Então eu sinto que vocês também estão protegidos, porque vocês estão protegendo. E a vida é isso, sabe? O que você dá, você recebe. E eu acho que toda a leitura fala sobre isso. Você tá se entregando mais, consequentemente as pessoas vão te entregar mais. O universo vai te entregar mais. Se a pessoa não te recompensar, o universo vai. E você tem feito um trabalho incrível em relação a isso. Incrível. Demais. A energia do imperador aqui tá fenomenal. Ok. Me veio pra tirar mais uma carta pra vocês. Isso aqui não aconteceu em nenhuma outra pilha, mas vamos lá. Mais uma carta pra número 3. Nave espacial, não tenha medo de cantar. Ok. Então, assim, não duvide do seu poder. Não duvide da transformação que você causa na vida das pessoas à sua volta. E principalmente entenda, nós somos maiores e melhores quando estamos juntos, quando crescemos juntos. E talvez você tenha um pouquinho mais de responsabilidade, você tenha um pouquinho mais de ter que ir um pouco mais atrás, de ter que fazer algumas movimentações que talvez as outras pessoas não tenham. Mas é porque você pode, é porque você consegue.
e aquilo que é nosso, aquilo que nos pertence, né, é só nosso. A nossa jornada é só nossa. Então, se algo lhe foi dado, se algo lhe foi entregue, é para que você use. E aqui eu sinto que vocês vão conseguir usar. Nos próximos momentos, eu sinto uma transformação grande, assim, na sua vida mesmo. Algumas pessoas vão ganhar cargos aqui, algumas pessoas vão ser colocadas em uma posição de líder, de liderança, algumas pessoas vão transformar vidas apenas com a fala, apenas com a voz. E isso é muito forte. É muito forte. E daí eu dei uma leve emocionadinha aqui de novo, porque é muito bonito, assim, sabe? É uma energia muito de entrega, de entender o sentido do que é ser humano, né? Do que é ser uma alma aqui na Terra. E parabéns. Vem coisas maravilhosas pra vocês aqui nos próximos momentos, tá bom? E depois me deixem saber. Volte aí nos comentários e escreva, tá bom? Porque eu vou querer saber aqui do que vai acontecer. Aqui, gente, eu sinto uma energia de poder aqui gigantesca, tá? Tem pessoas poderosas aqui. Tanto a nível mágico, quanto a nível de monetário mesmo, né? Poder material. Bom, enfim, muito, muito obrigado, grupinho número 3, pela presença de vocês. Então, se vocês chegaram até aqui nesse vídeo, a frase de vocês é: eu mereço o trono, tá bom? Para que vocês acessem essa energia, para que vocês recebam essa energia dessa leitura na vida de vocês. Se você gostou do vídeo, por gentileza, like e hype, isso ajuda muito o meu canal e, consequentemente, te ajuda também. Lembrando que empatia, né, karma, tudo ligado. Se você sentir no coração de enviar esse vídeo para mais alguém, manda esse vídeo pra pessoa, muito provavelmente tem uma mensagem aqui para ela. E se você não é inscrito ou inscrita ainda, por gentileza, se inscreva, né? Ajuda aqui o Lo-Fizito a crescer. Eu tenho certeza que o universo vai te mandar muitas coisas maravilhosas também, tá bom? Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada, dessa leitura até aqui. A gente se vê no próximo vídeo, numa próxima leitura, tá bom? Um beijo. Fui!